Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje será sobre a clínica e o corpo. Então, para pensar na clínica e no corpo, é interessante a gente se colocar a questão: qual que é a relação entre o corpo e a clínica? Como o corpo chega à clínica? Chega a ser até uma pergunta engraçada, né? Porque se uma pessoa chega à clínica, chega ao consultório, né? Isso significa que o corpo chega. Mesmo nos atendimentos online, como estão sendo feitos agora, lá está o corpo, né? Na imagem, na tela, também o corpo na voz, o nosso corpo, para que alguém chegue à clínica, é preciso que o corpo chegue. Mas quando a gente faz essa pergunta, como o corpo chega à clínica, a gente está pensando nas questões referentes ao corpo, né? Será que as pessoas falam sobre o corpo nos atendimentos clínicos? Sofrem envolvendo o corpo? E quando elas falam do corpo, falam do sofrimento do corpo, sobre o que é que elas falam, né? Então, a primeira questão que nós temos é a presença do corpo. Que nós, quando estamos diante de alguém, estamos diante também do corpo com tudo isso, tudo que o corpo pode significar. As expressões, as posturas, os gestos, a voz, os movimentos, o corpo, né? A presença do corpo. A pessoa também pode trazer hábitos que envolvem o corpo. Então, trazer questões referentes ao sono, a uma dificuldade para dormir, ou estar dormindo demais, a alimentação, uma falta de apetite, ou um apetite grande, comer pouco, comer muito, a questão dos exercícios físicos, hábitos que envolvem o corpo. Também pode trazer sensações no corpo, sensações prazerosas, sensações incômodas, sensações boas, sensações desconfortáveis, dizer hoje eu estou me sentindo, e aí vem as sensações no corpo. Há também os sintomas no corpo, né? Coisas que a pessoa experimenta no corpo e não sabe muito bem como explicar, né? Na verdade, quando a gente pensa na outra matéria que nós temos, que é a de psicanálise, né? A gente pensa que a clínica psicanalítica, que é a inauguração da clínica em escuta psicológica, começa com o corpo, começa com sintomas da chamada histeria e o quanto aqueles sintomas não eram explicados por causas fisiológicas, causas do organismo, e então inicia-se essa prática de escuta. Então, haver sintomas, meu coração aperta, eu tenho uma dor de estômago muito forte, eu tenho uma dor nas costas muito forte, eu tenho sentido uma falta de ar, e não ter uma explicação médica, uma explicação orgânica, né? Às vezes as pessoas já procuraram, já fizeram exames, já fizeram diferentes consultas, então elas dizem, eu acredito que esse sintoma no meu corpo diz algo sobre o que eu estou sentindo, diz algo sobre o que eu estou sofrendo. Será que essa dor no pescoço tem a ver com o que está acontecendo? Será que essa dificuldade de respirar tem a ver com o que eu estou sentindo? Chegam, então, os sintomas no corpo. Outra forma que o corpo chega é com preocupações. Preocupação com a saúde, preocupação com a imagem, preocupação com como o corpo está,
em relação ao ideal de como o corpo deveria estar, um modelo de como o corpo deveria estar, preocupação com mudanças no corpo e assim por diante, né? Cada vez mais frequentes, ou então até é uma marca mesmo do nosso tempo, inseguranças e insatisfações, né? A impressão de que existe algo de errado com o corpo, uma falha, uma falta, algo a ser corrigido, uma culpa, né? Uma relação com o corpo insegura, uma relação com o corpo de vergonha, uma relação com o corpo de culpa, é muito comum. Então, falar sobre o corpo e clínica é falar sobre essas questões que podem envolver queixas. Queixas sobre o corpo. E como é quando a gente escuta uma queixa sobre o corpo, né? Talvez as queixas sobre o corpo estejam presentes nas queixas na clínica de uma forma geral. A gente pode pensar nessa ideia de que toda queixa envolve o corpo. Não dá para separar que queixas são do corpo de que queixas não são do corpo. Toda queixa envolve o corpo. Vamos guardar essa ideia para a gente pensar o corpo e a clínica. Toda queixa envolve o corpo, até porque todo relato envolve o corpo. Lembrando que esse é o nosso material do primeiro bimestre, né? O livro Paciente Psiquiátrico, esboço de psicopatologia fenomenológica, e uma coisa que a gente vem discutindo ao longo das aulas é o quanto em outras abordagens é comum um foco nos relatos subjetivos, né? Como a pessoa se sente, o que ela está pensando, o que ela está imaginando, como que ela está se sentindo, como que ela se sentiu. Relatos introspectivos, relatos sobre um universo interno, introspectivo de sentimentos, pensamentos e emoções, né? Mas o que a fenomenologia nos leva a pensar é que talvez esses relatos subjetivos como um foco tragam muito pouco. Existem outras formas da gente chegar à experiência e as formas de viver a experiência. Então, eu vou ler o que o Vandenberg diz sobre isso. Ele fala: depois de uma noite agitada, se uma pessoa sentir-se mal e resolver ficar na cama, poderá, se a isso for convidada, descrever a sua situação, contando como se sente subjetivamente. Então, se eu perguntar assim para a pessoa que teve uma noite ruim, como você está se sentindo? Aí ela vai dizer: cansada, nauseada, sem apetite, com dor de cabeça. Dados esses que parecem subjetivos, parece que está falando de um universo subjetivo, interno, introspectivo, mas que, na realidade, dificilmente podem ser chamados assim. Então, parece subjetivo, mas será que são? É essa pergunta que o Vandenberg está colocando, seguindo o pensamento fenomenológico. Será que são? Então, ele diz assim: essa pessoa sente canseira nas pernas e na cabeça, náusea na garganta, nenhum apetite para o café com biscoitos, etc. Está completamente fora da nossa capacidade de descrever um mal estritamente subjetivo, um mal-estar que pertence ao sujeito, mas não ao corpo e ao seu ambiente. Então, toda vez que uma pessoa diz estou me sentindo mal, né, para escutar como ela está se sentindo, o relato subjetivo e introspectivo é muito parcial, porque ela necessariamente estará sentindo o que ela sente com relação ao corpo, com relação ao mundo, ao ambiente. Quem se queixa, queixa-se das coisas que estão aí, no corpo, nos objetos. Então, ouvir o que uma pessoa... Essa é uma ideia da fenomenologia que vem atravessando todas as nossas aulas. Ouvir uma pessoa é ouvi-la, não em seu ser introspectivo, interno, subjetivo, mas seu ser no mundo. Ouvir o que ela sente é ouvir o que ela sente
por, ouvir o que ela sente com, ouvir o que ela sente em, no caso, no corpo, com os objetos, com as pessoas. Então, por isso que toda queixa envolve o corpo. Nenhuma pessoa que se sente bem, que se sente mal, que se sente triste, que se sente alegre, que se sente desanimada, que se sente desmotivada, sente isso sem ser com o corpo. Então, ouvir o que uma pessoa traz como relato e traz como queixa para a clínica é ouvir o corpo. Eu achei interessante a parte do capítulo sobre o corpo, que o Vandenberg comenta os quadros psiquiátricos, considerando que nós temos, às segundas-feiras, né, nossa matéria de psicopatologia. Ele fala como mesmo falar dos quadros, dos diagnósticos, a gente não vai entender a experiência de quem recebe esses diagnósticos sem considerar o corpo, sem considerar que toda queixa envolve o corpo. Então, ele fala assim: o paciente deprimido descreve um mundo que se tornou escuro e sinistro. As flores perderam a cor, o sol perdeu o brilho. Tudo parece sombrio. Um dos meus pacientes chegou ao ponto de comprar lâmpadas mais fortes, porque a luz em seu quarto lhe parecia menos brilhante. Então, a relação com o corpo e a relação com o mundo é a nossa forma de ouvir aquela pessoa, né? Por outro lado, o paciente que sofre de mania acha as coisas cheias de cor e de beleza, belas como jamais vira antes. O paciente esquizofrênico enxerga, ouve e cheira indícios de um desastre, observa nos objetos a queda da sua existência, nas vozes do povo, nos murmúrios do vento, até no gosto do seu pão percebe o mal a penetrar nas coisas desse mundo. Então, um paciente esquizofrênico que está tendo esses sintomas persecutórios terá esses sintomas persecutórios também em relação ao corpo, também em relação aos objetos. Então, é importante a gente guardar que, como que o corpo chega à clínica? Sempre chega. E que toda queixa envolve o corpo, porque todo relato envolve o corpo.